Boa noite a todos. Quero agradecer imensamente a oportunidade, doutor João Carlos, doutora Maria Helena, também a Bianca, a Ivana também, que estavam engajadas na organização, e todo mundo que organizou esse evento hoje. Para mim, é muito especial estar aqui com vocês, falando sobre transtornos alimentares. Bom, esse mês, como o Dr. João Carlos falou, é um mês importante para nós que trabalhamos com transtornos alimentares, porque a gente considera um mês de conscientização. No dia 2 de junho foi o Dia Mundial de Conscientização sobre os Transtornos Alimentares, e o tema desse ano foi Quebrando Preconceitos e Apoiando as Famílias. Então, eu quis trazer hoje para vocês uma, uma abordagem para a gente quebrar preconceitos mesmo. Então, eu vou pedir que vocês abram um pouco a mente para a gente poder falar sobre as 9 verdades sobre os transtornos alimentares, sem estigmas. A ideia hoje é que a gente saia com menos preconceito sobre os transtornos alimentares daqui. Bom, o Dr. João Carlos já me apresentou, declaro que a minha participação não tem nenhum conflito de interesse. É, as 9 verdades sobre os transtornos alimentares é um documento científico produzido pela Academy for Eating Disorders. Em maio de 2015, ela foi publicada e conta com a participação das principais instituições internacionais de tratamento, dos transtornos alimentares. Se vocês quiserem, o QR Code vai levar vocês para esse documento. Vou dar um tempinho para quem quiser escanear. Também está disponível no site da Academy for Eating Disorders, onde tem também muitas publicações sobre transtornos alimentares que pode ser bem interessante para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o tema. Esse documento foi traduzido em mais de 30 idiomas, então a ideia é que ele seja globalmente distribuído. Então, que a gente possa realmente, que todas as pessoas, a nossa ideia é que todo mundo veja, né? Leia as 9 verdades e conte para outras pessoas e vá multiplicando, para que a gente realmente não tenha mais estigmas. Posso passar? Ah. Eu revisei esse artigo e 12 referências que estão dentro dessa referência para falar um pouquinho com vocês, porque para quebrar preconceitos é muito importante que a gente use a ciência, que a ciência tira o nosso viés e traz, né, o que foi realmente estudado, validado e que já está firmemente consenso na literatura científica pelos principais pesquisadores do mundo. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês está baseado nesse artigo. Se vocês quiserem, também está disponibilizado no QR Code. Esse artigo cita 227 artigos. Então, é uma revisão sistemática grande que realmente elucida as evidências por trás das 9 verdades sobre os transtornos alimentares. Vocês vão ver que para cada verdade nesse artigo, eles vão falar o nível de evidência, inclusive, né? Evidência moderada e alta, eu acho que não tem nenhuma que seja baixa. A maioria tem evidência alta. Primeira verdade é: muitas pessoas com transtornos alimentares parecem saudáveis, embora possam estar gravemente doentes. Esse é um estigma que parece não tão importante, mas ele acaba sendo extremamente importante, principalmente quando a gente fala de bulimia nervosa. Muitas vezes a gente olha para a anorexia como um transtorno alimentar muito grave, e como a Bianca disse. Se não o primeiro, ele é o segundo, ele sempre fica entre o primeiro e o segundo, a primeira e a segunda doença mental, com a maior taxa de mortalidade entre todas as doenças mentais, né? Tanto por complicações clínicas quanto por suicídio. Mas a bulimia também tem uma taxa de mortalidade extremamente alta e não tem cara. Acho que recentemente, num programa que é muito conhecido, né, que é o Big Brother Brasil, teve uma modelo, acho que é a Yasmin Brunet, que trouxe, pelo menos ela teve né, acho que esse benefício de mostrar como um transtorno de compulsão alimentar também não tem o estereótipo que é marcado aí como estigma da obesidade.
né? Uma mulher com um corpo padrão que apresenta episódio de compulsão alimentar e colocou isso lá como uma forma de, né, conscientização até de que realmente não tem uma cara, né? E são doenças graves. Então, tem uma. Ai, perdão, voltei. Ah, esse artigo que saiu no International Eating Disorders Journal, ele vai falar o quanto o estigma, essas visões de que o transtorno alimentar, né, ou é muito magro, ou pessoa com obesidade, afasta a maior parte das pessoas que são as pessoas com peso normal, muitas vezes, ou, né, um pouco magras, um pouco com um leve sobrepeso, que estão entre nós e que têm transtornos alimentares, estão em sofrimento e podem, inclusive, estar cursando com complicações clínicas invisíveis e a gente não está identificando. Então, é importante a gente romper com esse primeiro estigma, né, trazendo essa primeira verdade. Também acontece de graves condições médicas, e esse artigo que está citado está no artigo anterior, no The American Journal of Medicine, em 2016, ele traz complicações gravíssimas do equilíbrio ácido-base e também desequilíbrios de eletrólitos na bulimia nervosa e na anorexia subtipo compulsão alimentar purgativa, que muitas vezes não são identificados nem em consultórios médicos, né, por conta de não estarem aparecendo ali, e o paciente às vezes ele só vai receber um cuidado quando ele tem uma situação muito grave, já está com uma cetoacidose, poderia ter sido cuidado antes se uma boa anamnese, uma avaliação clínica fosse pensado em transtorno alimentar. Segunda verdade, também é um lugar de preconceito, né? E esse ano o Dia Mundial vem no sentido de apoiar as famílias, é que a culpa não é das famílias, as famílias, na verdade, precisam participar dos tratamentos. As publicações são muito consensuais em relação ao fato de o tratamento precisar ser baseado na família, na infância e na adolescência, mas as publicações mais recentes também, cada vez mais, vêm sugerindo que, inclusive nos tratamentos dos adultos, as famílias também precisam ser envolvidas. Então, na verdade, a gente precisa tirar o estigma da família como culpada e trazer a família para os tratamentos, para o cuidado, para que a gente tenha tratamentos mais efetivos. Tendo essa publicação também do International Journal, eles vão falar quantas famílias representam um apoio importante, isso muito posto na infância e na adolescência. Não tem como tratar transtorno alimentar na infância e na adolescência sem o FBT ou o Maudsley, né, que são os protocolos que envolvem as famílias. Terceira verdade é que um diagnóstico de transtorno alimentar é uma crise de saúde que prejudica o funcionamento pessoal e familiar. E aqui a gente vai pensar, né, refletir sobre todos os prejuízos psicossociais que os transtornos alimentares podem gerar em menor e em maior grau. Então, a gente vai ver indivíduos com os transtornos alimentares que a Bianca falou um pouquinho mais, né? Anorexia, bulimia e TCA, ou os outros transtornos alimentares também, que a gente não vai falar hoje sobre eles, vamos falar numa próxima oportunidade, né? Tendo um prejuízo muito significativo na vida. Porque imagina que comer é uma das coisas mais básicas e mais bonitas que a gente faz, né? E quando isso está perturbado, há um conflito persistente, é difícil você ter algum tipo de paz na vida, pensando o tempo todo sobre comida, ou sobre o que comer, ou sobre o que não comer. Então, a gente precisa colocar uma luz sobre o quão grave é estar vivendo dessa forma, quanto sofrimento isso traz e a crise que isso gera, e o quanto isso, inclusive, limita a experiência e o desenvolvimento daquela pessoa. Então, os transtornos alimentares estão, além de tudo, estão associados a um ônus financeiro muito grande na vida dessa pessoa, na vida da família, prejuízo no desenvolvimento
E com o aumento da incidência, a gente está vendo uma situação mais grave agora na infância e na adolescência. Então, a gente está vendo que os transtornos alimentares estão começando mais cedo, crianças com 7 anos já apresentando sintomas. E isso é muito grave, porque são crianças que nem se desenvolveram ainda, nem entraram na puberdade. Recentemente, na internação, eu vi uma menina com 18 anos e ela tem transtorno alimentar desde os 9 e ela nunca menstruou, né? Então, é um prejuízo muito, muito significativo do desenvolvimento e interferindo no papel social, nos relacionamentos íntimos e na vida psicossocial em geral dessa pessoa. Ah, acho que essa é uma verdade que é a nossa principal, né? Que a gente precisa ter isso muito claro. Que os transtornos alimentares não são escolhas, mas são doenças graves com influência biológica. E eu acho que aqui é um local de interesse, né, dessa verdade, porque a gente precisa entender, e aí eu trouxe também uma referência do artigo publicado no International também em 2009, que as funções do cérebro, e cada vez mais em estudos que apresentam neuroimagem, mostram que as estruturas cerebrais e a função cerebral está muito alterada no indivíduo com transtorno alimentar. Como a Bianca falou, né, existe uma associação, por exemplo, entre o TCA e a obesidade, mas não dá para tratar o indivíduo que tem obesidade e tem um transtorno alimentar da mesma forma. O cérebro dele funciona de uma maneira diferente. Então, a gente precisa entender como esse cérebro funciona para realmente dar acessibilidade para o tratamento desse paciente. Senão, a gente fica tentando que ele, né, consiga performar num tratamento que não é adequado. Uma outra questão que esse artigo também vai citar, e alguns outros artigos também, tem muitas referências sobre esse tema dentro daquele artigo primeiro, que alterações endócrinas estão muito relacionadas ao risco de transtornos alimentares e costumam ser fatores gatilhos. Então, alterações endócrinas acabam marcando muito o desenvolvimento de muitos transtornos alimentares. Na anorexia, a gente vê claramente, e isso é colocado como um fator de risco, a menarca precoce. A gente tem sempre no transtorno alimentar fatores predisponentes, precipitantes e mantenedores. E a menarca, por exemplo, precoce, né, alterações hormonais de repente na infância, são um fator de risco para que uma menina, por exemplo, desenvolva anorexia nervosa. Então, as alterações endócrinas, elas marcam. A menopausa também vem sendo estudada como uma, um gatilho também para meninas que, de repente, mulheres, né, que tiveram algum transtorno alimentar na adolescência, terem uma recidiva. O puerpério também é descrito na literatura, e existem alguns estudos que apontam que ainda não é um consenso na literatura, mas vem sendo estudado a influência de estrógeno, do estrógeno, dentro do desenvolvimento dos transtornos alimentares, principalmente na anorexia nervosa. Então, tem muita coisa para a gente estudar. Fiquem à vontade para ver as referências desse artigo, que são muitas. Eu acho que vocês vão poder ter ainda mais informações sobre essas questões endócrinas relacionadas. Tem uma pesquisadora lá do Ambulim, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a doutora Sophie Deram. Ela é nutricionista, é uma grande conhecedora dos transtornos alimentares, acho que ela tem pelo menos 20 anos de Ambulim. E ela está num grupo de pesquisa que se pesquisa, inclusive, quanto a questão endócrina tem sido profundamente estudada na anorexia. Tem até uma frente de pesquisa que tem aí uma tendência em querer dizer que a anorexia seria uma doença metabólica. Então, é muito profundo, mas isso ainda não é um consenso científico, mas as pessoas vêm estudando cada vez mais de tão profundas que são as alterações neuroendócrinas na anorexia. Isso também é importante, né? Os transtornos alimentares afetam pessoas de todos os sexos, de todas as idades, etnias, formas e pesos corporais, orientação sexual e condição socioeconômica. No passado, de fato, a gente tinha mais diagnósticos em homens, mas hoje a gente vê um maior número de homens sendo diagnosticados, inclusive com anorexia
na qual a gente tem até um estigma de ser uma doença feminina, então é um estigma que nós precisamos romper também, né. Hoje, por exemplo, na internação lá na ECAU, a gente tem 10 leitos e 4 estão ocupados por homens, o que a gente vê uma mudança, né, nesse perfil de pacientes com transtornos alimentares graves. E aí tem uma questão importante da gente que eu acho que a gente vai trazer sempre, né, que é a gente combater o estigma do peso. Eu acredito que aqui tem bastante gente que se interessa por endocrinologia. Eu nem trouxe, mas eu acho que é um pressuposto que todos nós estudemos, né, como profissionais de saúde, a Declaração Conjunta de Consenso Internacional para Acabar com o Estigma da Obesidade, que foi publicada na Nature em 2022. Esse é um documento que eu acho que é leitura obrigatória. E ali a gente vai ter uma educação mesmo de como a gente trabalhar a gordofobia em nós, em primeiro lugar, né. Como a Bianca disse, a gente não pode romantizar a obesidade, precisamos tratá-la como uma doença com o respeito que a doença exige e tratamento, mas a gordofobia internalizada precisa ser trabalhada antes em nós, porque ela faz a gente cometer condutas muitas vezes inadequadas e um olhar de julgamento com o paciente que precisa de acolhimento. Eu trouxe alguns dados aqui, Journal of American Dieting Association, que vai falar que uma parcela substancial de adolescentes que buscam tratamentos com transtornos alimentares restritivos tem histórico de sobrepeso ou obesidade, e há uma relação muito bem estabelecida na literatura entre restrição alimentar, obesidade e transtornos alimentares. E o que a gente sabe é que, infelizmente, muitos transtornos alimentares começam num consultório médico ou num consultório de nutricionista. Então, muitos indivíduos que têm um sobrepeso ou obesidade na infância e na adolescência vão buscar um tratamento para perda de peso e acabam saindo desse tratamento com um transtorno alimentar. Por isso que a Associação Americana de Pediatria sugere hoje que o padrão ouro seja a prevenção integrada, que a gente na infância e adolescência previna a obesidade junto, integrado com a prevenção dos transtornos alimentares, porque existe uma tendência de, tratando um, você jogar o paciente para o outro. Então, a gente precisa prevenir os dois e tratar os dois de forma integrada. Isso é muito importante. Mas mais importante ainda é fazer uma boa anamnese na criança e no adolescente, que está vindo para o seu consultório com uma demanda de sobrepeso, porque pode ser que ele já tenha um transtorno alimentar, por exemplo, uma bulimia nervosa. E aí o protocolo para, né, para a questão do peso vai ser completamente diferente. É. A sexta verdade é que os transtornos alimentares geram um risco aumentado de suicídio e complicações médicas, né, complicações clínicas. Então a gente tem, deixa eu ver, gente, se eu trouxe na minha colinha, porque agora eu não lembro números. Ai, acho que eu não trouxe. Espera aí. Ah, trouxe. Espera aí. Esse precisa de colinha, gente. A gente tem. Ah, não, não trouxe. Eu não vou dizer, mas assim, eu acho que é 5,6, mais ou menos. 6,4. Desculpem, eu não sei o número exato, vezes mais que uma paciente com transtorno alimentar vai ter de risco de suicídio em relação à população em geral. Então é muito aumentado mesmo. São, principalmente na bulimia e na anorexia, a taxa de suicídio, e como a Bianca citou, são suicídios que não são tentativas, muitas vezes são situações que ocorrem mesmo, que evoluem com óbito. Então é muito sério, além das complicações clínicas. Nessa fase do ano, pacientes com anorexia, né, acabam evoluindo muitas vezes em gravidade, né, e acabam precisando até de unidade de terapia intensiva por conta de hipotermia, o maior risco de hipoglicemias por conta da dificuldade em aquecer o corpo. Então são situações muito, muito, muito graves mesmo. Ah, eu trouxe aqui, gente. Eu estava achando que estava lá na minha colinha, mas está aqui. Então, a complicação médica mais significativa de um transtorno alimentar é a morte prematura e a taxa alta, né? O risco de morte para indivíduos com anorexia é até 6,2 vezes maior do que o risco na população em geral. É um risco muito alto.
A anorexia sempre fica no primeiro ou segundo lugar, então, na taxa de mortalidade entre todas as doenças mentais, depressão, transtorno bipolar, que a taxa de mortalidade é muito alta. Quando um paciente está com IMC abaixo de 12, a taxa de mortalidade é de 50%. Então, um em cada dois pacientes acaba evoluindo em óbito, e são os pacientes que normalmente estão internados. A taxa de mortalidade para BN também é significativa, então a gente também às vezes negligencia o quão mortal também a bulimia nervosa pode ser. Uma das questões são os desequilíbrios de eletrólitos, o desequilíbrio ácido-base, que pode ser bem importante e induzir arritmias cardíacas e outros quadros graves. Essa também é uma verdade importante, os genes e o ambiente desempenham um papel importante no desenvolvimento dos transtornos alimentares, integrados. Então, como eu disse, fatores predisponentes, precipitantes e mantenedores. Só os fatores predisponentes não vão startar um transtorno alimentar, precisa ter o gatilho, né? E a gente tem na literatura que se um ambiente é protetor, a genética não é determinante, como em outros transtornos mentais, que infelizmente há mais dificuldade, como no transtorno bipolar, por exemplo, né? Que a genética costuma ser um pouco mais determinante. Nos transtornos alimentares não é assim. Só que, infelizmente, o que a gente vê é que uma mãe com transtorno alimentar ou com o comer transtornado, que de repente não teve um transtorno alimentar, vai oferecer um ambiente que é iatrogênico para aquela criança. Então, ela já vai viver com uma chance, né, maior de desenvolver um transtorno alimentar ainda na infância ou na adolescência. Tem um artigo também tá dentro desses do International Journal of Eating Disorders, que vai falar que as dietas, o desejo por magreza e o aumento do tamanho das porções são comuns nos pacientes industrializados e podem representar cenários de risco para o desenvolvimento dos transtornos alimentares. Aí a gente tem um cenário que a gente vai ter em muitas famílias, e muitas famílias norte-americanas, e me parece que no Brasil a gente tem reproduzido muito o estilo de vida norte-americano, né? É, que é muitos elementos ultraprocessados e o 80 é dieta. Ou eu faço dieta ou eu como muito mal. A gente tá tendo dificuldade em encontrar esse equilíbrio. Aí, a oitava verdade é isso, né? Ela complementa, você vê que ela até repete, né? Que os genes por si só não predizem quem vai desenvolver um transtorno alimentar. Então, existe como prevenir, por isso que a gente está falando, né, tanto disso aqui, porque os genes não são determinantes. Então, se o ambiente for protetor, isso vale para a vida profissional de vocês, mas também vale para a vida pessoal de vocês, para as famílias de vocês, né? Essa conscientização precisa chegar em todos os lares. Então, os padrões de herança para os transtornos alimentares não seguem os padrões mendelianos tradicionais, onde a variação de um gene resulta em um transtorno. Em vez disso, centenas ou talvez milhares de genes atuam em conjunto e são influenciados pelos fatores ambientais nos transtornos alimentares. Aí tem esse artigo que está citado, que é a genética e a epigenética nos transtornos alimentares. É bem interessante, eu sugiro que vocês vejam. A nona verdade é que a recuperação total dos transtornos alimentares, ela é possível. Mas para um prognóstico favorável, a detecção precoce, ela é muito importante. Então, alguns artigos sugerem que se um indivíduo ele não passou por nenhum tratamento, na adolescência, o prognóstico, a chance de recuperação total seria de 100%, mas ela vai reduzindo drasticamente a cada ano de transtorno alimentar. Então, se uma pessoa passa um ano com transtorno alimentar, ela já vai ter 60% de chance de recuperação total. Então, o tempo é muito relevante e, infelizmente, como a gente ainda tem pouca informação sobre transtornos alimentares nos serviços de saúde, os diagnósticos são muito tardios e os quadros já estão crônicos, e aí é muito mais difícil de tratar. Alguns pacientes, infelizmente, nem conseguem, né, ter essa chance e acabam ficando crônicos para o resto da vida.
Então, quanto mais cedo um transtorno alimentar for identificado e o tratamento puder começar, melhor será o prognóstico. Esse artigo também de intervenção precoce na psiquiatria é bem interessante, recomendo que vocês olhem, que fala um pouco mais sobre isso. Mas em transtornos alimentares, acho que intervenção precoce é importante em diversas patologias, mas em transtornos alimentares é crucial. É quase como se não tiver intervenção precoce, a chance de recuperação total é muito mais difícil. E a chance dessa pessoa passar uma vida com transtorno alimentar aumenta. Por isso a gente precisa aprender, romper com os preconceitos e aprender a identificar. O que eu espero que a gente saia daqui, né, hoje com esse evento maravilhoso que está sendo proporcionado e que a gente precisa estar mais ciente dessas inúmeras maneiras pelas quais os transtornos alimentares podem surgir. E estar especialmente atentos aos sinais de complicações somáticas e psiquiátricas decorrentes da anorexia, da bulimia e do transtorno de compulsão alimentar. Como cientistas, profissionais de saúde, pacientes, familiares e amigos, precisamos continuar educando outras pessoas na comunidade sobre essas verdades, a fim de detectar e tratar os transtornos alimentares o mais rápido possível. Muito obrigada, que são meus contatos de Instagram, do QR Code. Também, se quiserem me mandar e-mail, tiverem dúvidas, quiserem os artigos em PDF. Eu revisei pelo menos 12 para dar essa aula, mas eu posso mandar esses em PDF para vocês. Muito obrigada, gente.